Muito bom dia, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Estamos aqui na presença do Senhor mais um dia para louvá-lo e engrandecê-lo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele que nos concede a oportunidade de estarmos juntos, de termos vida e vida com abundância na presença dele. Oh, meus irmãos, chegamos a mais um dia de leitura da Bíblia, aqui do nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais este dia, neste propósito. Quem está chegando agora, oh, que alegria ter você aqui. Então, vamos ao nosso propósito de hoje, a nossa agenda de leitura diária. Vimos aqui buscar nosso maná para ouvir Deus falar ao nosso coração. Então, vamos, meus irmãos, avançamos a leitura para o livro de Samuel, segundo Samuel, capítulos 4, 5 e 6. Essa é a nossa porção de leitura diária. Deus nos abençoe neste momento e vamos iniciar a nossa leitura. Segundo Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá, quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baana e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça a Isbosete ao rei Davi e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei meu senhor de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram:
Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la. E por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Aleluia! Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gézer. Segundo Samuel, capítulo 6.
Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Aleluia. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel! Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Amém, irmãos? E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, os capítulos 4, 5 e 6.
Nós louvamos ao Senhor por este momento que passamos na presença do Senhor, lendo a sua palavra. E enquanto nós lemos, o Senhor vai falando ao nosso coração, vai confirmando, vai nos fazendo entender coisas maravilhosas que só o Espírito Santo de Deus faz nos entender. Eu achei tão lindo essa passagem aqui, irmãos, que Davi, aqui, nós já vemos que olha como Deus cumpriu a promessa. Davi agora é rei de todo Israel. Olha que coisa maravilhosa. E toda a glória é dada ao nome do Senhor, porque vinha pessoas de fora, de outras cidades, cidade de Tiro, o rei Irão, mandava para ele ofertas para que ele construísse o palácio, e o Davi sentia que assim o Senhor estava cumprindo a sua promessa e estava confirmando o seu reino, o seu governo sobre todo Israel. E que coisa maravilhosa, irmãos, saber que Davi era um homem temente a Deus e que ele sempre consultava o Senhor antes de qualquer batalha, antes de qualquer luta. Ele tinha preocupação de saber se o Senhor ia com ele, se o Senhor ia dar vitória. E que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa foi a estratégia que Deus deu a ele, dizendo: quando você ouvir o balançar das amoreiras, eu achei muito lindo isso, o barulho de marchar sobre as amoreiras, vai, conquiste, porque eu estarei indo na sua frente. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Saber que temos a presença de Deus nas batalhas da nossa vida diária. E saber que o Senhor tem vitória garantida. Aleluia! Isso por causa da sua presença. E a sua presença faz toda a diferença, assim como fez a diferença na casa de Obed-edom, que guardou ali a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Oh, coisa maravilhosa é termos a presença de Deus nas nossas vidas, essa presença que produz paz, produz vida e vida com abundância. Deus abençoe o nosso dia, irmãos. Nos enche da alegria de servir ao Senhor. Assim como Davi se alegrou tanto de estar trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Por quê? Porque simbolizava essa presença de Deus. E como um rei orientado por Deus, desejoso de servir e agradar a Deus, ele desejava a presença de Deus. Que venhamos a desejar todos os dias a presença e a companhia do Senhor e desfrutar das suas bênçãos. Aleluia! Glória a Deus! Fiquem todos com Deus e que amanhã, se assim Deus nos permitir, estejamos aqui de volta. Seu dia seja abençoado e as mãos do Senhor repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço fraternal da irmã Daniele e fiquem todos com Deus. Amém?